Sérgio, então, assim, a primeira coisa importante do que você estava falando ali, o que você terminou mostrando, a quantidade mecânica sendo aplicada, ou força sendo aplicada em cima do mini implante, e o Uhum. pessoal, mas mini implante não aguenta. Eu acho que isso aí, muito, que são tipos diferentes de estrutura óssea diferente que você está colocando esse mini implante aí, do que Exato. ser um mini implante na região alveolar ali, É, né? eu estou colocando um mini implante lá no processo zigomático da maxila, né? Você acha Então, importante você falar isso aí, porque pessoal, eu ouço exatamente, muito, passa batido, é eu uso verdade. muito mini placa, você sabe, eu ouço muito, Uhum. ah, pô, mas isso aí dá para fazer com mini implante? Dava também, pô. Claro que dá para fazer com mini implante também. Tendo osso no zigomático, é uma coragem, entendeu? E Uhum. volta aí aquela Rapidinho. foto lá. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ele tá lá em cima, ó. Tá lá no processo zigomático da maxila, que é o IZC alto. Aí, nessa aí? Isso Deixa eu aí. colocar um pouquinho mais. Não, e aí, ó, um monte de mecânica sendo aplicado, volta aquela ali. Um monte de mecânica, um monte de elástico junto do mini implante. Pô, mas aguenta? Claro que aguenta. Uhum. Ele não é um mini implante alveolar ali, fino. Não, é um mini implante que ele é para essa estrutura, né? É, ué. É, isso aí ele Ele vai aguenta. aguentar essa força aí. Agora tem que, é isso que eu falo, tem que ter a precisão na hora da instalação, né? Não adianta Perfeito. querer colocar um mini implante lá em cima sem um planejamento, uma investigação de imagem, né? A técnica correta, a seleção correta do mini implante. Então tudo isso aí, todos esses detalhes, eles fazem parte do sucesso clínico, né? Todas essas etapas eles vai estar diretamente proporcional ao grau de estabilidade do seu mini implante. Tá? Então isso aí faz parte do método Sniper também, que a gente vai estar falando, vou estar falando mais sobre ele na aula de A quinta-feira. importância da seleção da região onde você vai inserir, né? A região, aí a seleção do designer, do tamanho, do material do mini implante, a técnica que você vai instalar, né, a altura que você vai deixar a cabeça desse mini implante, que aí está Totalmente totalmente relacionado ao relacionado com a mecânica que você vai sucesso com a fazer. mecânica. É isso aí, base. Sniper Mode On. Esse Basílio. É isso aí. Mostrar outro caso aqui, Serginho, voltando ainda nessa minha preocupação em relação à extrusão ali da região posterior por causa do GIG, são principalmente nesses casos, paciente, por exemplo, Deixa eu aí, ó, desativar aqui mordida aberta, rapidinho. né? Vou desativar aqui rapidinho, depois eu volto respondendo as perguntas que ficaram ali. Beleza, mordida aberta. Paciente, então, mordida aberta, né? Esse paciente é um paciente que eu não posso correr o risco de ter aquele efeito colateral de nenhuma ali de extrusão se eu no início ficar fazendo força com o GIG, né? Tá? Uhum. E não tiver o elástico, como você falou, né? Fazendo o elástico, fazendo a força direta da maxila completa, né? Sim. Então, nesses casos aí, muitas vezes, não é o mesmo caso, que eu não tinha foto desse caso específico, nesse momento, mas, ó, às vezes eu estou fazendo toda a retração do ar, tá preso no ômega, né? Uhum. Vou dar um zoom aqui, sério. Tá preso no ômega, invertido, tá? Para baixo aqui. Uhum. E elástico, tá levando toda a maxila para trás, né? Tô fazendo força de toda a maxila. Posso esticar mais na região de premolar, pode ir até canino, como você mostrou, né? Tá? Que aí você tem a aplicação de de um vetor ao mesmo tempo, né? Tá? Uhum. Para controlar o vertical desse paciente Olha que bonito. no momento de distalização. Então você sai. E aí aqui ainda, nesse momento aqui, esse caso aqui é um caso, acho que você estava comentando ali, não tinha o interesse de distalizar toda aquela classe 2. Meu objetivo era distalizar uma parte, fazer uma inclusão e Criar a ganhar com rotação. isso. Isso aí é importantíssimo numa classe 2. Você pensar nessa rotação da mandíbula, né, para ter um ganho, um benefício muito grande e da correção dessa classe 2 ali, do perfil, melhora do perfil do paciente, né? E no seu caso aí, a rotação ainda vai ser benéfica para corrigir a mordida aberta também. Total, até porque nesse caso era um caso que eu não queria nenhuma extrusão de incisivo superior, porque ela já sorrindo já tinha exposição de gengiva. Isso é muito importante. Eu vejo o pessoal corrigindo de uma maneira geral a mordida aberta com elástico.
instruindo anterior, mas a gente tem que lembrar que existe a outra parte, a outra possibilidade, que é intruir os posteriores, né? Graças aos mini implantes e mini placa, graças à ancoragem esquelética. Então, sem isso, a gente não conseguiria ter essa possibilidade. Então, quem ainda não Falando em usa... intrusão Aí, ó. Quem não usa o mini Falando em implante intrusão. aí, ou mini placa, está perdendo as possibilidades mecânicas de uma correção ideal para uma mordida aberta, por exemplo, e muitas das vezes. Como esse caso aí que ele falou, que o paciente tinha mordida aberta, mas a exposição de incisivo já estava ok, estava boa, não podia instruir mais os incisivos. Então a gente tem que avaliar a face, avaliar o sorriso, certo, Leandro? Perfeito, exatamente. Olhar como um todo, né? Exato. E aí, termina lá aquela condição de classe 2. Você vê uma grande diferença de classe 2, uma baita numa mordida aberta, encaixadinho, né? Legal. E não separei, deixa eu ver se separei sorriso, não. E sem ter tido nenhum tipo de elástico na região anterior para causar extrusão desse segmento ali, só com intrusão e distalização. Bastante intrusão, né? Se você for ver, é bastante intrusão com giro da mandíbula, né? Legal. E benefício de você corrigir essa classe 2 aí. Não, bacana, muito bacana o caso. E, Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu reativar aqui os comentários só para ver se alguém tem alguma pergunta. Quanto tempo de contenção você deixa? Deixa a mini placa ali um tempo? Perfeito. Quanto tempo de contenção? Bom, depende do movimento um pouquinho, né, Sérgio? Então, se a gente vamos aproveitar que a gente está falando de intrusão aí, né? Ó, vou pegar aqui um caso. Não vou nem estender no caso, mas vou focar na questão de ancoragem, né? Pós-intrusão. Então, o paciente precisava fazer uma intrusão, realizada a intrusão, tá? Um mini implante vestibular, outro bilingual. Feita a intrusão, nesse caso eu colei os brackets iniciais numa posição que me favorecesse não mexer, já começar a intrusão, e aí depois que eu terminei, eu recolei e só amarrei. Essa amarração aqui, para evitar que ocorra, já fiz a intrusão nesse molar e premolar, né? Sim. Então, para evitar que ocorra a extrusão, em caso de intrusão, Serginho, eu deixo 6 meses amarrado. 6, bastante. 6 meses amarrado, tá? E o porquê do tempo, o porquê do amarrado, né? Então, isso aí está muito relacionado com a questão... Deixa eu tentar desenhar aqui, ver se eu consigo desenhar. Com a questão das fibras, né, periodontais. Vermelho não fica bom, né? Então, nós temos as raízes aqui, a raiz ali, e quando a gente faz esse movimento de intrusão, tá? As fibras periodontais, elas estão sendo esticadas. Sim. Se eu, pós-intrusão, não segurar... Peraí, gente, rapidinho, vou desativar o comentário aqui para aparecer legal. Passou. Foi? Pode? Não pode, só estava desativando aqui os comentários. Se eu não segurar, essa fibra que foi esticada, ela vai trazer meu dente de volta para baixo. Tá? Vai trazer. Quanto tempo? Cara, isso aí é uma pergunta que é por segurança. Aí, ó, excelente, isso aí. Eu separei aqui uns casos para justamente a gente falar sobre isso, a importância da contenção. Primeiro, o movimento vai ocorrer rápido, você faz uma baita de uma intrusão, e aí, se você não deixar amarrado ali por um tempo e não deixar essas fibras cicatrizarem e estabilizar, e enquanto não tiver num fio de aço pesado, eu não tiro, de jeito nenhum. Mesmo que você passe dos 6 meses, né? Porque às vezes eu faço igual esse caso. Eu fiz primeiro a intrusão, com os brackets colei em posições incorretas, só para fazer a intrusão, e aí depois eu aproveitei e amarrei, porque eu ia ganhando tempo, né? Eu ia poder fazer já o implante, ia fazendo provisório e tudo mais. Eu amarrei, voltei para um fio, voltei para o fio para alinhar agora as raízes, né? Só que já intruído e só segurando para não deixar esse dente destruir novamente, né?
Eu Né? separei Eu um caso gosto, aqui. ficou bonito demais, hein? Legal. Eu separei um caso aqui que foi, acho que, o primeiro caso que eu fiz de ancoragem esquelética. Putz, Sérgio, olha esse aqui, ó. Coitado, o paciente sofria mais, né? Ó, Nossa. não tinha os IZC, né? Tô com um mini implante lá em cima, um amarrilho para eu poder intruir. Caramba. Porque não tinha espaço nenhum, e aí tomografia, né, Serginho? Não tinha espaço nenhum para eu colocar uma pobreza de osso nessa região muito grande. Isso aqui é caso de 2008, Sérgio. Nossa. Você estava falando que começou em 2005, né? Eu comecei em 2000. O meu primeiro curso foi em Não, 2006 de mini implante. 2007, Serginho, 2007, né? 2007. Eu comecei a trabalhar com mini implante em 2006 para 2007. 2006 eu fiz meu primeiro curso, 2007 eu já na ortodontia, atendendo clínica direto, aí eu comecei a fazer meus primeiros casos em 2007 também. É. E quando eu faço a retração, por exemplo, deixa eu pegar um caso aqui. Caso classe 3, eu amarro, às vezes eu faço esse tipo de contenção, tá? Uhum. Dependendo. Então, se acabou, se eu estava fazendo essa retração da classe 3 ali, e eu acabei, aí isso aqui é controle depois de uns 6, 7 meses, o paciente sumiu, voltou, olha como é que segurou o pré-molar, desengrenou o pré-molar, tá vendo? Uhum. Né? Estava amarrado, ele ficou amarrado. Mas o objetivo é estar com uma contenção, o objetivo foi para não voltar, um paciente classe 3, né? Uhum. Para não voltar a ter essa mordida que tinha ali no início. Acho que de repente por Sobre ter ficado contenção, o meio que você oblíquo fala de ali, né? contenção aí, Sérgio? O que você acha aí? Não, então, da mordida aberta eu concordo totalmente com você. Eu faço no início para você ter mais tempo de contenção durante o próprio tratamento. Então, o caso que eu estava mostrando Perfeito. está com ortodontia lingual. Então, olha lá. Então, o paciente com ortodontia lingual, eu fazendo as intrusões ali, eu comecei num fio fino, cheguei e terminei a intrusão num fio mais grosso, né? Ficou um pouco de ajuste para poder fazer. Eu colei uns botões para o vestibular para me ajudar, né? E aí eu estava terminando de corrigir a classe 2, mas eu mantive a contenção lá em cima. Então, essa parte, quando eu falo de contenção, é isso. Eu botei até uma barra rígida aqui, olha, para manter esses dentes até um pouquinho sobrecorrigidos e eu consegui melhorar ali a correção dessa classe 2, né? E, e é isso, olha lá. Eu mantenho ela ali, tá vendo? E aí eu Ótimo. deixo até chegar pelo menos até chegar no último fio, ali no fio mais rígido, né? Quando está no final do tratamento, eu já tirei, às vezes, antes de dar 6 meses, tá? Então já aconteceu de tirar antes de completar 6 meses. Eu acho que talvez eu vou começar a deixar um pouco mais de tempo, porque realmente a recidiva existe e eu faço uma sobrecorreção. Se você notar ali, ó, eu deixo um pouquinho em Eu percebi. infraoclusão, Tá aberto, né? né? Então eu deixo um pouquinho além. Depois isso aí vai assentar na remoção do aparelho, no assentamento da remoção do aparelho, isso vai estar sendo mais ajustado. Tem bastante pergunta agora aqui, Leandro. Porcentagem de rechaço, quanto que eu tenho de perda de mini implante? Ó, nos extraalveolares, eu costumo perder em torno de 5, 7%. Tá? No ano de 2009 eu fiz um levantamento, tá? Dos meus pacientes de 2009, não, perdão, 2019. E foi em torno de 5%, 5 alguma coisa. Tenho perdido bem pouco, mas nos anos anteriores eu já perdi muito também. Para compensar isso aí, eu já cheguei a ter perda de mais de 50% dos meus mini implantes extraalveolares, tá? No início, né? Então é normal. A gente não pode também querer ter taxas excelentes no início. Você tem a curva de aprendizado ali normal, né? Eu acho que até alguém perguntou aqui, olha, o Rodrigo Romano, tudo bem, Rodrigo? Legal você estar aqui, cara. Perguntando aí, Leandro, parabéns pelos casos. Acho que uma grande vantagem das mini placas é a estabilidade diante de altas cargas. Qual a taxa clínica de sucesso das mini placas, Leandro? Rodrigo, isso das altas cargas a gente estava comentando antes ali, né? Acho que depende muito da qualidade do osso. O mini implant, o IZC, você vai conseguir fazer carga em cima dele também sem ter essa grande preocupação, né? Desde que bem planejado. Sobre taxa de sucesso com mini placa. Cara, olha,
Não lembro quando eu perdi a última. Eu uso bastante mini placa. É muito difícil. Mas tá dentro do que o Sérgio está falando. Mini placa ou mini implant, ele está preso no osso da mesma forma ali, né? Você estudar a região que você vai colocar, saber o osso que você está colocando e a curva de aprendizado em relação à força que você vai aplicar ali, como é que está a perfuração, se vai fazer ou não. Então, todo um estudo e essa técnica já desenvolvida é difícil. Depois você vê que o teu índice de perda com o aprendizado ele se torna muito baixo, né, Sérgio? Exato, muito baixo, muito baixo. Muito baixo. O não pode é desanimar, porque no início é bem alto, porque são detalhes muito minuciosos que vão fazer a diferença. Então, eu sempre, quando eu tento sempre falar exatamente isso, falo, gente, não dá para querer pegar, de repente você assistiu uma vez um cara falando 20 minutos, 20 minutos, e querer ter uma taxa de sucesso igual ao do cara. Entendeu? Porque para ele chegar ali, existem tantas etapas, tantos pulos do gato no meio do processo de planejamento, instalação, aplicação de força, vetor de força, biomecânica, que isso leva um tempo até você conseguir atingir todo esse conhecimento, né? Então, sem querer, né, ou querendo também fazer um jabá aí, essa é a proposta da pegada do método Sniper, ir do planejamento da instalação até a execução mecânica. Então é o curso que eu vou lançar na quinta-feira, tá? Um curso online. E é isso, você só vai conseguir ter uma boa taxa de sucesso, né, passando, né, realizando todos esses procedimentos, realizando cada etapazinha, cada detalhe minuciosamente, aí você consegue. Planejamento, saber Não, o osso que você está colocando, o tamanho que você está colocando. Isso aí é fundamental é para a tua taxa tudo, de sucesso. né? É O pessoal pergunta, fundamental. mas essa taxa de sucesso, eu ouço falar que é baixa, muita gente perde. Não vai nessa Cara, não, porque eu já tive mais de 50% de taxa de perda quando eu comecei a trabalhar com os eu extraviolares. comecei também, tinha muita perda. Hoje isso aí você quase não perde, é muito difícil você perder, entendeu? Né? É muito raro o caso. Então, o Rafael aqui está perguntando, Rafas, ele perguntou assim, Sérgio, você tem algumas limitações para intrusão com mini implante? Considera algum limite para intruir? Ó, o que eu tenho visto de intrusão? Que eu consigo remodelar o assoalho do seio maxilar. Então tem casos que eu mostro, eu até mostrei na live com o Daniel aqui, uma intrusão que eu fiz de molar, que eu remodelei o assoalho do seio maxilar, porque ele estava com uma extensão alveolar do seio, né? Então ele estava bem em contato com a raiz, eu precisava intruir esse molar, falei, vou intruir. Eu intruí, força leve, né? Eu gosto de respeitar ali 10, 15 gramas por raiz na intrusão. Fiz a intrusão e remodelou o assoalho do seio maxilar, tá? Outra pergunta aqui, olha, do Plácido. Quanto de intrusão barra correção do sorriso gengival é possível? Olha, eu não tenho numericamente falando esse dado, mas eu vou te dizer que o quanto eu preciso corrigir, eu tenho corrigido. Qual é o máximo que eu já corrigi? Não sei, preciso medir, mas com certeza mais de 4 milímetros eu já consegui, já foi. Esse caso mesmo que eu estava mostrando agora ali, que eu fiz a impacção da maxila inteira, né, ele foi em torno aí de 4 milímetros, e tem um outro que foi até mais, eu preciso só medir quanto que é, mas é que o paciente ainda está em tratamento, né, que é justamente, deixa eu mostrar aqui rapidinho, deixa eu ver se eu tenho esse caso aqui para poder mostrar, que é esse daqui, ó. Deixa eu pegar da postagem aqui, que eu acho que eu não quero pegar da aula só para não mostrar o rosto do paciente, eu não preparei aqui. Espera aí. É um caso que está até no meu Instagram. Achei. Pronto, pessoal. Então, olha só. Tá? Show, Então, né? essa correção, o paciente ainda está sob tratamento, mas aqui eu já parei. Nessa posição, eu parei a intrusão. Eu gosto de exposição de incisivo. Tá? Eu me preocupo com pacientes jovens, o quanto Um esse pouco lábio jovem, ainda vai inclusive. descer. Né? Então, eu não passo disso, amarrei e continuei a mecânica normal nessa condição. Né? Consegui ali, vou mostrar um pouquinho. O pessoal fala assim, mas e questão de reabsorção? Né? Não reabsorve, gente. Você faz a força do jeito certo, você não tem reabsorção. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui.
Eu tenho controle tomográfico desse caso também, de outros de intrusão eu gosto de controlar com tomografia, tá? Mas essa é a panorâmica anterior, a primeira, pré, né? E essa é a panorâmica pós, né? Então, veja bem, olha aqui, ó, pós, tá? Então, olha, vejam as raízes, tá? Então, não tem reabsorção, né? Se tiver alguma coisa de arredondamento aí, é aquilo dentro da normalidade total, tá? Então, e é aquilo que eu falei, que eu gosto de tratar classe 2 de maneira vertical, é isso daqui, ó. Olha o mento, olha o perfil, como é que você melhora o mento, entendeu? Então, você conseguir corrigir um paciente classe 2 dessa forma, você praticamente aí eu não gosto de arriscar falar isso, mas você acaba tirando o paciente até mesmo da cirurgia, dependendo. Dependendo do caso. É, Esse é um caso, né? Impacção total de maxila, né? Se você não é, tivesse uma coluna esquelética, esquece, né? uhum, A exatamente. única opção é ser cirúrgico mesmo. Vocês não tem como fazer isso sem coragem esquelética, né? Me arrisco a dizer que até sem mini implante, que mesmo que você use mini placa por vestibular, você vai precisar ter uma ancoragem por palatina ali também, e até na região anterior. Então, eu acho que mesmo usando a mini placa, talvez por palatina, né, tivesse que ou ter uma barra, mas mesmo com a barra, eu uso a barra, né, e uso o mini implante também associado a essa barra por palatina. Vou explicar esse caso aí na quinta-feira, eu vou falar desse caso na quinta-feira, né, a aula Respondendo online que eu rápido, vou. rápido, fiz uma pergunta aí, Sérgio. Se tem limite de idade. Eu não sei o Sérgio, mas eu não tenho experiência em criança nem com placa, nem com parafuso. Em criança. Nem Tá. com placa, nem com parafuso. Então, Mas existe na literatura, né? Correção de classe 3 com placas em criança mesmo. Mas eu não tenho realmente experiência, não sei o Sérgio. eu acho que o mais jovem que eu coloquei foi 11, 11 anos. Não. Aí Né? nessa idade aí E já ficou, contando. ficou. Aí, Ó, na aí eu verdade, assim, incluo. ó, eu costumo colocar em criança, né, para fazer alguns tratamentos de classe 2 apoiado em mini implante, controle vertical precoce, né, isso ajuda no direcionamento de crescimento. Então, eu gosto dessa pegada, né, até meio que eu gosto muito do que o Sadal Sato fala de plano oclusal, Pedro Planas. Então, eu tento reproduzir esse conceito, né, de controle vertical, de controle de plano oclusal com o mini implante. E eu faço isso em pacientes jovens, sim. Tá? Eu faço, sim. E o índice de perda, para mim, olha, não tem muita diferença, não. Talvez a criança ela tenha uma tendência a ter uma cortical mais fina, o que atrapalha a estabilidade, mas você olha na tomografia ou até mesmo em algumas determinadas radiografias, onde você consegue ver ali se tem Tem que a, cuidar bem com higiene, né? Exato. E aí a questão primária, estabilidade primária, osso. E a estabilidade secundária, higiene. A criança é mais difícil de você controlar essa questão da higiene, mas aí você conversa, explica para o pai. O pai está ali diariamente. Eu gosto de fazer um gel de clorexidina 0,2% em volta dos mini implantes. Então isso Na me ajudou aplicação, né? demais. Para quem não conhece, eu tenho um livro que são os 13 passos para aumentar a estabilidade dos mini implantes, né, que eu chamei de 13 mandamentos, então os 13 mandamentos para aumentar a estabilidade dos mini implantes. Esse livro está em formato digital no meu site, gratuito, tá? É um e-book. Então, se vocês quiserem baixar lá, sergiocuri.com.br. Esse e-book é bem legal, eu falo 13 etapas, 13 mandamentos para você seguir, né? Como eu falei, aquelas questões bem os detalhezinhos que fazem a diferença no final, os bastidores, não tem jeito. Não é só pegar e colocar o parafuso e colocar um elástico e pronto. Não, tem os detalhezinhos, tem os pulos do gato, que às vezes você acaba não encontrando isso numa literatura mais densa, mas que faz parte da rotina clínica, que tem que ser respeitado se quiser ter um índice de sucesso aumentado. Tá? Então isso aí faz parte do conceito do método Sniper e está no livro também dos 13 mandamentos, né? Inclusive essa questão da clorexidina gel a 0,2%, que eu acho fantástico. Beleza? Isso aí é importantíssimo, né? No adolescente, impossível não usar, ao meu ver, e no adulto, principalmente no momento inicial ali, porque o paciente, ele, claro que se machucou a gengiva, o paciente está difícil de higienizar e tudo mais, o gelzinho de clorexidina facilita esse controle, né? Uhum. Deixa, O ó, nosso só para terminar, gente, respondendo as perguntas,
Gustavo, ele perguntou aqui se eu contrangulo os laterais para conseguir melhor espaço para o mini implante. Se eu vejo a documentação inicial do paciente, se eu planejo que eu preciso fazer uma impacção de maxila, que eu preciso fazer uma intrusão na região anterior, e eu vejo que eu não tenho espaço, eu já logo começo o tratamento com brackets contraangulados sim, cara. Isso é uma estratégia muito interessante que eu gosto de utilizar para quando eu preciso de mini implantes em áreas interradiculares, tá? E aí o Rafa tem uma pergunta para você, Leandro. Vocês preconizam alguma limitação? Ah, não, é da idade, tá. Beleza, mini implante e mini impacto em criança, já respondemos. Recomenda anclagem em implante integrado, em ósseo integrado? Sim. Se você precisa utilizá-lo para alguma mecânica, ele já é tua ancoragem absoluta. Você não precisa nem fazer, dependendo da tua estratégia, você não vai precisar nem instalar placa nem mini implante. Tá? Léo. Dependendo da posição dele. Exato. Quando você vai fazer em adulto, por vezes, em alguns casos, você tem que remover até um implante para você finalizar um tratamento. Eu acho que o Estevam também pergunta se existe o risco de perda do implante ósseo integrado devido a utilizá-lo como ancoragem na ortodontia. Não, uma vez que esse mini implante está ósseo integrado, você pode exercer a força que ele não vai, você não vai perder esse implante, tá? A força ventilatória é muito maior do que a força que você vai fazer com o elástico. É isso aí. Né? Intrusão antero-superior, como o caso que eu mostrou, não gera mordida aberta? Então, na realidade, esse caso eu não fiz intrusão anterior, eu fiz impacção na maxila inteira. Então eu estou fazendo uma intrusão anterior e posterior. Às vezes, você perde um pouco de sincronia dos movimentos, e aí você pode gerar uma mordida aberta posterior ou uma mordida aberta anterior. Então você precisa sincronizar isso aí legal. Essa paciente que eu mostrei ali, uma delas, eu cheguei a perder um pouco de sincronismo do movimento, a sincronia do movimento, e aí eu tive que parar um pouquinho na região anterior, fazer um pouquinho mais na região posterior, e aí um mês equalizou, eu volto ao normal. Tá bom? Leandro, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para vocês, para você. Ó, tá melhor que Jorge Mateus aqui, é Sérgio Léo. Vamos embora. Se eu botar um violão aí que o negócio fica... Ter amigo é tudo, né, cara? Ô, Leandro, você tem alguma experiência paciente que usa bisfosfonato? Tem uma colega perguntando, alguma recomendação em pacientes que tomam bisfosfonato? Acho que não fazer. Não utilizar. Né? A recomendação é não fazer. Né? Então, não faço. Né? Exatamente. Força para impacção ortodôntica da maxila. O que você usa, Leandro? No caso aí, intrusão posterior. Quanto de força você usa aí? Se fizer ali em torno de pegar... Depende... Assim, ó, você está fazendo força só num dente, você está fazendo força num grupo. Né? Você está fazendo força atravessando o elástico preso no fio ou está atravessando para fazer intrusão única de um molar? Né? Acho que depende um pouquinho disso daí. Mas eu acho que uma regra, deixa eu ver quem foi que perguntou, foi o Plástico. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, quanto de força para impactação ortodôntica da maxila. Plástico, uma regra que você pode aplicar, que eu utilizo, tá? 10 a 15 gramas de força por raiz. Faz essa conta de acordo com o número de dentes que você quer intruir e pronto, cara. Seja feliz. Eu acho que essa regrinha, ela funciona dentro de uma média. É claro que cada paciente vai ter sua individualidade, suas características individuais, que de repente você vai ter que fazer esse ajuste, essa adaptação. Mas de uma maneira geral, 10, 15 gramas de força para intrusão é legal, tá? Vamos lá. Pessoal, para finalizar aqui, tá? Se quiserem mandar mais perguntas. Um mini implante, a gente até passou da hora, era só até as 10 e a gente já está chegando aí 10h30 já. Um implante intraalveolar de 12 milímetros pode reemplaçar um implante extraalveolar? Já que não entendi sua pergunta. Também não. Não entendi. Porque, na realidade, né, um mini implante de 12 milímetros, ele não é um mini implante intraalveolar. Né? O mini implante ele não é intra ou extraalveolar. O que é intraalveolar ou interradicular ou extraalveolar é a área. E aí, para aquela área, você vai escolher o melhor mini implante.
de acordo com a sua necessidade mecânica e com a disposição anatômica do paciente. Serginho, de você aumentar o tamanho do mini implante na região interradicular, isso aí alteraria? Tipo, vale como um implante numa região extraalveolar? Não sei se é essa a pergunta, né? Cara, tamanho, se é interradicular, você está pegando uma cortical só. Se aumentar, botar de 12 e colocar de um menor ali numa região de gengiva inserida, não vai fazer diferença, ao meu ver, né? E eu acho que é até mais perigoso, né? Na região de gengiva, na região interradicular, a gente tem que respeitar a espessura do rebordo. Então, o que eu utilizo? Maxila, de uma maneira geral, 8 milímetros de rosca. Mandíbula, 6 milímetros de rosca. De uma maneira geral, é isso, o básico, tá? Ali, vamos dizer assim, padrão. Se eu tivesse que passar uma receita de bolo, 80% dos meus bolos eu faço dessa maneira, tá? Então, eu utilizo maxila 8, mandíbula 6. Tá bom? Eu jamais colocaria um mini implante de 12 milímetros numa região interradicular. Não tem porquê, não tem motivo. Né? Não tem ganho algum, não tem vantagem nenhuma. Você não vai ter mais a achar que ele está mais inserido no osso e isso vai te dar mais estabilidade. Não é o caso. É diferente você trabalhar numa região de ZC, às vezes você vai pegar ali bicortical. Aí é diferente. É outra ideia de ancoragem. E aí o Serginho é o craque aí para explicar sobre isso. Mas é diferente a ideia, né? Aí sim a gente quer um bem longo, tá? E de preferência com um diâmetro maior. Tá bom, gente? Eu acho que beleza, né? Falamos bastante aí, acho que deu para botar bastante pulga atrás da orelha aí no pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Leandro é fera demais. Leandro, prazerzaço, tá? Ter você aqui. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Boa, muito bom. Estou aprendendo. Que isso, cara. Eu que aprendo sempre com você, cara. Né? Mas rendeu um bom bate-papo, né, cara? Foi muito bom, gostei bastante. Pessoal que quiser acompanhar essa live que durou 1h30, vai estar disponível 24 horas aqui no meu Instagram e depois eu vou deixar disponível no nosso grupo do Telegram, que é o grupo Os Combatentes, tá beleza? E esse grupo aí tá bem legal, tô colocando bastante coisa lá. Os ortocasts inéditos, eles estão sendo disponibilizados lá. E os antigos estão indo para o Spotify, então no Spotify você tem desde o primeiro, mas no Spotify a gente está no episódio 26, se não me engano, e no grupo do Telegram a gente já está no episódio 74, se não me engano, 73 e 74. Tá? Então, quem não está lá no grupo do Telegram, é só digitar t.me/combatentes. Então, t.me/combatentes. No meu perfil do Instagram também tem. Leandro, te joga no gin. Esse Gustavo não presta, né, cara? Então vou aproveitar aqui para fazer o jabá também dessa maratona de lives. Amanhã, deixa eu ver aqui no meu calendário que, cara, o negócio tá frenético. Mas amanhã eu vou ter como convidado o Bruno, cara. O Bruno Vieira, cara, ele é professor lá em Belo Horizonte, ele dá aula com a gente aqui na especialização e é um cara sensacional. Para mim, uma das melhores didáticas que eu já assisti é o Bruno, cara. O cara nota 10 e amanhã eu vou estar com ele falando de classe 3, de mordida aberta com homem implante, tá? Então vai ser bem legal também. Como é que acha no Spotify aí, ó. Ortocast. Galera que tá no... Ó, só digitar lá, procura Ortocast, tá? Tem o logotipozinho, que é um dentinho com fone de ouvido. E o grupo são os combatentes, é isso aí, galera. Onde a gente combate a procrastinação, a preguiça, e a gente manda ver no estudo. Todo dia tem conteúdo lá, é bem legal. Excelente. Obrigado, cara. E só para falar também que depois a gente vai ter live até o dia 8. Né? No dia 8 vai ser com a galera do OrtoConnect, nosso grupo que a gente está montando esse grupo de estudos do OrtoConnect. Então, dia 8 vai ser pelo Zoom, onde eu vou falar um pouco de MARP e vou fazer todo o protocolo de segurança do MARP, que é o protocolo tomográfico. Vou fazer isso ao vivo no Zoom. Então, a gente vai soltar as inscrições, porque são vagas limitadas, são 100 vagas só para poder assistir o planejamento. E no dia 9 tem a minha aula, né, que eu vou falar sobre o método Sniper, vou desmistificar os casos complexos, igual a gente começou a fazer aqui. Eu vou falar de biomecânica, vou falar de sítios de instalação
Então eu vou simplificar casos complexos e mostrar como você pode ampliar as possibilidades mecânicas com os mini implantes. Então isso aí eu vou falar no dia 9, às 21 horas, e essa live vai ser pelo YouTube. Né? Então a gente tem live no Instagram até dia 7, dia 8 a gente vai para o Zoom e dia 9 para o YouTube. Caramba, até cansei aqui de falar. Galera, obrigado por vocês terem ficado aí até o final, foi bem legal, as perguntas renderam bastante conteúdo. Muito obrigado, meu irmãozão Leandro, foi fantástico. Obrigado pelas dicas biomecânicas que você tem me dado, essa troca de figurinha. Um aprendizado em conjunto, na verdade, né?